sobe para o YouTube também, fica salvo. Tá? Então, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma quarta-feira no 88º episódio do Azevedo Capacita. Hoje estamos com o Dr. Ramon, da Doc for Doc. O Ramon, Ramon é um amigo de longa data, neurocirurgião em formação com especialidade em patologias cranianas, mas depois ele vai especificar melhor que ele entende de patologia craniana e coluna. Então, assim, entende de cabeça e costa, né? Que é o que vai atrapalhando a gente quando vai ficando mais velho, né? Dor nas costas e a cabeça vai ficando fraca. Mas o Dr. Ramon, com essa experiência de médico dele, ele fundou, juntamente com seus sócios, a Doc for Doc, né, a empresa inovação da forma de fazer medicina, gestão e medicina, telemedicina, e hoje ele já está oferecendo soluções estratégicas que ampliam todo o acesso à saúde especializada de eficiência e principalmente redução de custo. Mas por que a gente trouxe o Dr. Ramon aqui hoje? Porque a gente viu funcionando e falou assim, isso aqui, independente da empresa dele, não é essa questão, não é o objetivo do webinar fazer publicidade da empresa dele, mas é independente da empresa dele, esse tipo de acesso à saúde, de solução, pode ser um diferencial, principalmente nos lugares mais remotos, em centros menores, onde a gente não tem uma oferta maior de especialistas. A gente vive precisando de um apoio especializado, de um especialista para fazer um atendimento, geralmente até de alta complexidade, e a gente queria entender isso, como que isso pode encaixar nos hospitais do nosso Brasil, né? Hoje, só de hospital filantrópico, a gente tem em torno de 1.800 hospitais, sendo que 1.000 deles são de pequeno porte. E praticamente 900 é o único equipamento de saúde do município. E é essa a realidade que o nosso meio filantrópico vive, né? Essa é a realidade que a Azevedo vive também no segmento de atuação dela, e é o que os nossos clientes vivem no dia a dia. Então, por isso, e o intuito do Azevedo Capacita de contribuir com cada instituição, aproximando das novas práticas de realidade, a gente trouxe o Dr. Ramon para contar um pouco de como que a gente pode ajudar esses hospitais de alguma forma. Dr. Ramon, bom dia, muito obrigado por aceitar o convite nosso e fica à vontade, a casa é sua. Tá? A gente vai estar aqui só anotando para fazer perguntas complicadas. Inclusive, acabei de ver aqui um auditor da SES também está aqui no chat, então já vai poder contribuir em fazer o meu papel de colocar o senhor em saia justa, tá bom? Então, fica à Claro. vontade. E o pessoal que já conhece o evento, vocês podem levantar a mão, fazer pergunta. O Dr. Ramon depois explica o formato da apresentação dele, como que ele prefere, se as perguntas no meio ou no final, mas fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado. Segunda vez estamos aqui. Tivemos em 23, agora em 2025. Prazer estar falando com você e recebendo aí esse público aleatório, né? Essa diversidade aí de realidades que a gente já consegue ver de portes diferentes. Muito bacana aqui o que vocês têm feito no Azevedo Capacita, levando novas possibilidades, né, para os hospitais, para que eles possam ter essa informação de qualidade, o que está existindo, o que está funcionando, o que os gestores que estão utilizando determinadas soluções estão emitindo de opinião. Então, muito bom para eles também poder aprender com o que os outros já estão fazendo. E é isso aí. Eu vou compartilhar a minha tela para poder passar uma apresentação para vocês. Ah, Se quiser fazer as perguntas no chat, você pode me passando, Luiz, durante a apresentação mesmo. Às vezes tem algum slide que a pessoa deixa para o final, mas depois esquece, então pode mandar, a gente vai comentando, não tem nada muito formal, não. Peço desculpas só pela voz também, que lá no evento da Ferroz também peguei uma gripezinha lá, mas vai dar certo. Não, a gente chega até o final. Então, fica à vontade, quem tiver alguma pergunta, alguma situação, até uma dúvida como seria aplicável na sua localidade, pode deixar no chat ou levantar a mão que a gente vai fazer a intermediação aqui.
vendo aí já, Luiz, a tela? Tá sim, tá sim. Bacana. Bom, o tema que nós vamos contribuir hoje é sobre inovação em saúde especializada. Vocês podem estar pensando assim, mas um neurocirurgião, o que que ele vai nos agregar com essa questão aí? Como você falou, né, neurocirurgião sabe abrir cabeça, né? Eu sou quase um ex-neurocirurgião já. Estou há 5 anos empreendendo aí na área da saúde, voltada para hospitais. No último ano, a gente ampliou nossa assistência também para UPAs. Então, vou falar um pouco sobre o tema, como que essa consultoria, essa teleconsultoria de especialidades para hospitais impacta todo o setor da saúde, como que isso ajuda o pequeno, o médio e também impacta o hospital de alta complexidade. O que que isso tem a ver com o sistema de regulação de pacientes, CROSS, SUS-FASO, cada estado tem um nome diferente para a mesma coisa e tem também os mesmos problemas. Bom, sou Ramon, minha formação é neurocirurgião e há 5 anos, numa experiência que eu tive no término da residência, fui trabalhar com meu sócio em 2 estados da região norte, foi Rondônia e no Acre. E alguns finais de semana eu estava de plantão, o único neurocirurgião do estado. Então, vocês podem imaginar o que que eu recebia do estado inteiro de deslocamento de pacientes. Aí era uma coisa frenética, né? Chegar a receber 50 transportes por dia, e a grande maioria deles, mais de 80%, eram pacientes que tinham ido para uma avaliação para saber o que que tinha e o que que precisava ser feito, ou seja, para ter uma ideia de hipótese diagnóstica e de conduta, para daí saber onde que o paciente precisaria ficar. E eu vi que os problemas lá da região norte eram os mesmos da região sudeste, mas numa escala maior, principalmente numa escala de distância, né? Aqui na região sudeste, talvez o paciente anda 100, 150 quilômetros para ter uma avaliação. Faz a transferência para ser avaliada e se não for nada de risco ou se não for cirúrgico, por exemplo, volta para contra-referência ou fica lá ocupando aquele leito de alta complexidade. Mas na região norte, esse paciente, muitas vezes, ele andava 1.200 quilômetros para ter essa avaliação. E era toda aquela logística extensa de, de, de ambulâncias, né, de acompanhamento médico, né, toda uma indústria em volta dessa questão do deslocamento. Então, nós nos propomos a criar uma solução para esse problema, para que essa avaliação especializada fosse descentralizada, que ela ocorresse na origem, no momento em que se fizesse necessário. Bateu a cabeça, tem o parecer do neuro aqui agora, esse eletrocardiograma está alterado, não, tem o parecer aqui agora, para que a gente pudesse, então, transferir os casos somente que fossem de cuidado terciário, né? E possibilitar, então, que os hospitais das origens de baixa e média complexidade pudessem cumprir essa vocação deles de baixa e de média complexidade. Então, no momento da evidência dessa dor, nós puxamos aí alguns dados e vimos que a falta de especialistas não é um problema de alguns locais, né? A estatística mostra que até 80% de todos os municípios não têm um suporte especializado na porta, né? Ou seja, na porta ele tem realmente só o clínico geral. E isso culmina num excesso de transferências, numa fila de pacientes aguardando vaga, numa sobrecarga no sistema de regulação do Estado. E na maioria das vezes o paciente é transferido para a avaliação e não para já um tratamento muito específico a ser realizado, né? E tem uma insatisfação do usuário grande porque ele
Ele fica dias, semanas aguardando essa vaga e quando achando que tem um problema muito grave, quando chega na referência, ele ouve que ele tem um problema muito simples que ele pode ir embora, né? Então, isso é um desgaste, né, para o próprio município, que fica com aquele carimbo ali de não resolutividade. É um paciente que não gera uma IH para a origem, então impacta também no faturamento. Então, a gente está falando dessa questão de resolutividade, quando a gente tem ali realmente só o clínico para dar essa assistência, o generalista na porta, fica muito complicado, porque a gama de problemas e de diagnósticos que chega numa emergência é de uma complexidade muito alta. E o médico recém-formado, ele não tem uma preparação para saber tudo de tudo. Ele está ali para estabilizar o doente, para estabelecer algumas hipóteses, mas a partir do momento que a condição é mais grave, ele vai precisar de uma avaliação de tal especialidade, de um psiquiatra, de um pediatra, de um neuro, de um cardio, enfim, essa gama de diagnósticos que o mesmo paciente pode ter. Então, o atendimento fica com essa característica de baixa complexidade assistencial, numa alta dependência da regulação estadual. É uma enxurrada de solicitações, né, nesses sistemas de regulação e que o sistema em si não tem capacidade para absorver todos esses pacientes. Inclusive, a gente já está colaborando agora também com hospitais de alta complexidade, fazendo o quê? Fazendo uma espécie de regionalização, uma espécie de regulação secundária para esses hospitais de grande porte, que é colocando o nosso sistema no entorno, né, na sua microrregião, para que o clínico possa discutir os casos com os especialistas em tempo real, 24 horas, e esse hospital de grande porte, que é a referência, ele já receba os laudos dos especialistas que atenderam essa microrregião e ele já tem mais informações e dados mais específicos do que cada paciente tem, o que cada paciente precisa, até para que ele possa trazer realmente aqueles casos mais urgentes e que têm maior impacto na saúde, né? E, de certa forma, essa avaliação especializada também ajude a origem a conduzir no próprio local quem for de baixa e de média complexidade, tá? Então, a gente sabe também do problema da alta taxa de judicialização em saúde. Muitas vezes, a cidade ou o hospital recebe ali uma liminar para o paciente ser enviado para hospital particular. Enfim, isso tem um impacto grande na administração municipal. E o paciente, às vezes, ele nem precisa ser tratado fora do município, porque ele não tem nem o diagnóstico. Falou-se que é um caso grave de tal área, mas na prática não está nada estabelecido, né? E a superlotação dos hospitais referência com casos de baixa e média complexidade. Na Ferrosp, a gente teve a oportunidade de conversar com gestores aí de grandes hospitais referência, e eu fui fazendo uma enquete ali, com eles. Quantos hospitais, quantos pacientes você está, a sua ocupação ali, que são de média e baixa? Um falou 80%, teve gente que falou 90%. Então, com esse N, já em 10 estados da nossa solução, presentes aí no Brasil e com esse número de hospitais, a gente já arrisca dizer que não falta vaga de alta complexidade no Brasil. O problema é que os hospitais de alta estão entupidos com pacientes que não eram para estar lá. E por que que eles estão lá? Eles estão lá porque na origem o médico local e o hospital não têm o respaldo no prontuário de um laudo do especialista que corrobore que o tratamento é esse e que ele tem porte para conduzir aquele paciente lá. Então, é esse problema e essa solução que a gente está apresentando para vocês, esse tipo de solução. Então, como o Luiz falou, eu represento aí a Doc4Doc, sou fundador, e a gente é uma solução específica para hospitais e UPAs,
e o foco principal no SUS, né? Nosso propósito é melhorar realmente a saúde pública. O nosso formato de trabalho é a teleconsultoria de especialidades para os médicos de vocês que estão de plantão na porta, no PS, na enfermaria ou na UTI. Então, é um sistema que atende todo o hospital, né? A gente cria realmente escalas de sobreaviso de especialidades, as que são necessárias. Se vocês não têm, por exemplo, 24 horas, como se fosse um sobreaviso remoto tradicional, em que os médicos que nos acionam, então é de médico para médico. Tem algumas jornadas que a enfermagem também pode participar, né, num plantão muito corrido, né? A legislação do Corém, teleenfermagem, já possibilita que ela faça ali a abertura do chamado, já coloque os dados dos pacientes e passe ali o device, né, o tablet ou o celular para o médico falar o quadro clínico ou até mandar a foto da evolução do médico sobre aquele caso. Então, é uma assistência muito rápida e muito resolutiva nessas situações, passando já para essa parte desse plantão, o que isso representa de resultados. Então, a gente já tem taxas muito expressivas, né? No Brasil, é uma média que se repete em todos os estados, que é da redução de transferências em até 90%. Ou seja, comprova a nossa tese de que o que falta é respaldo. No prontuário está definido o diagnóstico pelo especialista, a conduta, e se pode ficar ali ou não. E até mesmo na situação que o especialista indica que não pode ficar ali, quando o hospital cadastra esse paciente na regulação e já encaminha o laudo do especialista indicando o procedimento, não tem mais muito o que o regulador ponderar, né? As informações já têm um nível de precisão elevado, então o hospital que está com esse paciente grave, ele acaba também conseguindo regular esse paciente de forma mais rápida. A gente tem outros dados também de redução de tempo de permanência do paciente na unidade, que é importante, né, para o SUS, que gera esse giro de leitos, né, mais efetivo. Vou falar um pouco mais desses dados mais à frente. Então, o que a Doc4Doc e soluções de teleconsultoria podem contribuir para o hospital de vocês? O plantonista do hospital ter acesso a especialistas de forma remota, com cláusula contratual de atendimento em até 30 minutos. Então, a gente cria escalas de especialidades, o hospital passa a contar com esses sobreavisos remotos, não só mais com o clínico na porta, recebe os laudos de forma integrada, direto no prontuário eletrônico da unidade. Se não tiver prontuário eletrônico, a gente sabe que isso ainda é uma realidade. Vocês recebem num e-mail dedicado da instituição para que possa imprimir e anexar no prontuário físico. Esse atendimento com o médico local pode ser feito por texto, por áudio ou por vídeo, então pode ser visto o paciente também. A própria resolução do CFM, que é a 2314 de 2022, ela rege toda a questão de teleconsultoria. Ela fala que a discussão de casos entre médicos, ela pode ocorrer na presença ou não do paciente. Então, pode discutir o caso com o paciente ali ainda no consultório, mas também com o paciente internado, o médico está na sala de enfermagem, enfim. E como que isso é feito na prática? Bom, a gente é uma solução reativa, então o clínico que está no hospital, quando recebe um paciente que ele precisa de um parecer, ele, através do próprio celular ou de um tablet institucional ali, ele faz uma chamada, ele vai ter alguns dados obrigatórios que ele tem que fornecer. Em poucos minutos ele já está falando com o especialista que fica alocado para a sua instituição, e de forma bem rápida eles já começam a trocar informações. A gente sempre pega os acessos aos sistemas de imagem que já tem embarcado na própria solução.
na própria instituição, né, de raio-x, tomografia, enfim, eletrocardiograma. O especialista, com as informações que recebeu e falando com o médico que está com o paciente em tempo real, né, de forma síncrona, ele consegue estabelecer ali o diagnóstico. Se precisar, faz a vídeo para poder ver algum sinal no paciente que tenha ficado dúvida. E ele já tem condições, então, de emitir um parecer. E esse parecer tem todo o diagnóstico, conduta, sugestão de prescrição médica, com dosagens. A gente sabe que tem especialidades críticas, como pediatria, psiquiatria, que o manejo pelo clínico é difícil, né? Então, a gente vem somar com isso. E nesse laudo sempre indica qual que é o desfecho indicado para o paciente. Então, sempre vai ter nesse laudo se o paciente tem que ser transferido para referência, se ele pode ficar internado na própria instituição, e ter um novo parecer dali 2 horas, dali 12 horas, 24 horas, enfim. É um número de chamadas ilimitado, né, conforme todo plantão sobre aviso. Ou se o paciente já pode receber alta, se é um caso leve, que ele pode ir de alta e ter acompanhamento ambulatorial. Então, desde o primeiro momento do paciente na instituição, você já tem um norte muito certo do que precisa ser feito, né? E isso vira um respaldo para o gestor muito grande, porque hoje o gestor, eu percebo que ele fica ali muito na mão do que o médico da porta canetou, né? O médico, às vezes, ali na porta é tomografia, ressonância para todo mundo, transferência para todo mundo, e o gestor, tecnicamente, ele não tem muito o que fazer, tem que dar jeito, né? Então, a gente acaba se tornando parcial ao gestor, né? E alguns gestores acabam criando protocolos para poder respaldar um pouco o hospital, né, os interesses do hospital, por exemplo, inibindo um pouco aquela solicitação de tomografias desenfreadas. Então, por exemplo, chegou um caso, uma batida leve, tudo, não, tomografia. Não, tem que fazer o protocolo aqui, que é o parecer com o neurocirurgião primeiro, porque muitas vezes a tomografia não está indicada, não é protocolo já esse exame. Primeiro raio-x, se tiver alterado. Então, essa criação de protocolos acaba sendo favorável à instituição, né? Porque o exame de imagem tem um custo, muitos hospitais têm o serviço de imagem terceirizado, então tudo isso vai impactar, né? A própria questão da transferência, o custo das transferências, tal, algumas cidades é do próprio município, outras é da própria Santa Casa, então são realidades distintas aí no Brasil. Mas se você passa a entregar para o gestor municipal, mesmo o custo da transferência sendo dele, fala, estou transferindo 50% menos. Seu custo com transferência do mês passado para esse já reduziu 80%. Me ajuda a melhorar isso aqui no hospital agora, que eu estou resolvendo isso. Então, vai se criando um cenário favorável aí, até junto ao gestor municipal, para melhorar toda a assistência. Inicialmente, a gente contava com assistência de neuro, até porque os fundadores eram dessa especialidade. Depois já teve aí, nesses 5 anos, uma ampliação de assistências. Então, hoje a gente tem em funcionamento toda essa assistência nas áreas de neurologia, neuropediatria, neurocirurgia, a própria pediatria. A gente sabe que mais da metade das crianças no Brasil são atendidas na urgência pelo clínico e não pelo pediatra. Então, o clínico poder contar com esse respaldo também é importante. A cardiologia, na urgência, é por conta do clínico mesmo. Então, se tem um cardiologista para auxiliar em parada, em reversão de arritmias, até mesmo o cardiologista para aparecer em enfermaria, dá um nível de resolutividade e de aceleração nessa internação muito grande. A psiquiatria, no último ano, teve, no pós-pandemia em geral, um boom de solicitação de internação de psiquiatria, muito paciente tomando remédio controlado, tentativa de autoextermínio, abuso de medicações. Então, essa é uma demanda frequente, mesmo seu hospital não sendo referência para casos psiquiátricos, você está com essa questão na porta todo dia.
Então, esse manejo com o especialista para tirar esse paciente da crise, observar ali 12 horas, 24 horas, é, esse paciente pode compensar e até mesmo ser encaminhado via CAPS, ambulatorialmente. Toda assistência de nefrologia também. A gente tem o serviço de UTI, onde a gente fornece o diarista ou horizontal, também o RT das UTIs. A gente tem em alguns estados já UTIs aí, onde nós somos RT, a gente coloca o mesmo intensivista todos os dias para a corrida de leitos com a equipe multi, onde ele vê os pacientes por vídeo e envia ali o laudo da conduta de todos os pacientes, fica alcançável ao longo do dia. Então, o hospital precisa realmente ter só o plantonista local. Assistência para a sala vermelha, infectologista com CCIH, que esse ano está sendo a nossa maior demanda. Toda a questão de criação daqueles POPs, protocolos para as unidades. O relatório da CCIH nosso envia perfil microbiológico da instituição, qual setor do hospital que usa mais antibiótico, que tem maior custo. Então, outra questão que o gestor está usando muito é a criação de protocolos de infecto através da Doc4Doc, que o clínico ele tem ali barreiras para prescrição de antibióticos de alto custo, então acaba promovendo uma otimização da dispensação desses antimicrobianos. E também a ortopedia, que claro que a gente ainda não faz a cirurgia à distância, mas a maioria dos casos não é cirúrgico, né? A gente sabe que a grande maioria precisa da conduta, se quebrou ou não, e se é tratamento de urgência, transferência ou não, então o ortopedista consegue conduzir e dar essa conduta na maioria dos casos. Esse a solução especificamente da DOC já tem uma distribuição ampla aí pelo Brasil. O grande benefício desse tipo de solução é a sua capacidade de promover a regionalização da saúde, aliada a essa descentralização da avaliação do especialista. Tá? Então, não adianta a gente ter cada vez um número, um neuro para cada 30 cidades, agora vai ter para cada 15. Se cada cidade não tiver a sua própria condição de resolver a maioria dos diagnósticos, nunca vai ser suficiente uma cidade perto, porque rapidinho ela já vai encher também e essas outras 15 cidades já vai estar com a mesma falta de especialistas de novo. Então, a solução para essa regionalização de fato acontecer é a descentralização do especialista através dos recursos de tecnologia, essa criação de escalas de especialistas 24 horas, legalizada, numa plataforma reconhecida no CFM, registrada com o diretor técnico, enfim, hábil a ser utilizada, é a forma que as cidades vão ter de conduzir seus próprios pacientes, de ganhar complexidade assistencial, e, inclusive de otimizar custos, né? São escalas de sobreaviso que têm até 80% menos custo do que uma escala tradicional. A gente está falando aí na prática, eu lembro aí quando a gente entrou em Boituva, ela tinha um especialista na cidade, mas uma escala de neuro lá para o hospital ia sair 80 mil por mês. E aí o hospital passa a ter a mesma assistência 24 horas por um custo 6 vezes menor do que esse custo. Então, e ainda com a economia do transporte que gera. Se a gente está falando de Santa Casa, é o cenário ideal, você ter a mesma assistência, com o mesmo grau de profissionalismo, em alguns aspectos até maior. A gente sabe que tem muita discussão informal em sobreavisos tradicionais entre médicos através de WhatsApp, que não geram um documento para o prontuário, que não geram nenhuma série histórica ali para o hospital, né? Então, você ter a cada discussão um laudo que gera uma IH, que o hospital pode faturar essa avaliação, tanto o SUS quanto convênios, né? É uma vantagem muito grande para Santas Casas. Já falei sobre a redução de exames de imagem, protocolos de antibióticos, esse aumento de complexidade institucional, a redução das transferências e a otimização nos custos. A gente tem
avançado muito nas questões de UPAs, que também está muito no B2G, né, o público, que tinha essas escalas de especialidades com custo muito alto e que estão otimizando esses custos agora também, mantendo esse mesmo profissionalismo e excelência na avaliação. Esse, para vocês terem ideia, é um relatório de produção de uma UPA, que os clínicos, são 4 clínicos na porta, eles fizeram mais de 1.200 pareceres de especialistas em determinado período, aí, ganhando uma resolutividade aí de 80%. Antes eles transferiam, era como se fosse fazer o cadastro do paciente, estabilizar e mandar para avaliação no hospital regional. Fazia o cadastro, era um enfermeiro para medir dados vitais e outro para cadastrar no sistema de regulação. Então, um hospital que agora resolve 80%. E outros hospitais que têm suporte de tomografia, de UTI, essa taxa ainda é muito mais alta, né? A gente tem até relatórios de CIB aí com alterações de fluxos regionais, onde hospitais que passaram a conduzir 95% dos casos neurológicos, porque ele já tinha tomo, já tinha UTI, mas faltava um material humano, que era o neuro. Então, ele continuava transferindo, porque ele não tinha respaldo para conduzir esse paciente lá, né? E especificamente na área de neuro, hoje a gente consegue credenciar hospitais com unidade AVC. Nós entramos para o QNES do hospital com banco de horas. Nós somos responsáveis técnico no Ministério para essas unidades de AVC. Então, o hospital passa, inclusive, a ter mais recursos aí. Para vocês terem uma ideia do impacto desse tipo de solução no Brasil, onde a gente respalda as instituições a conduzir os pacientes nos próprios hospitais. A gente já conseguiu medir, inclusive, com uma auditora aí internacional, que é o certificado B. É um certificado de sustentabilidade que a gente conseguiu há um ano. Eles entraram dentro da nossa cozinha e ficaram um ano auditando tudo. E eles mediram o número de quilômetros evitados, de transferências que deixaram de acontecer, que é esse número astronômico aqui, com uma economia de recursos de mais de 20 milhões de reais. Hoje a gente já passou de 4 milhões de vidas cobertas pela nossa solução. E esse mês a gente bate mais de 20 mil laudos só na especialidade de neuro, fora de todas as outras especialidades. Então a gente fornece o sistema que conecta esses plantonistas de vocês com os nossos especialistas e também fornecemos todo esse pool de especialistas. Nós temos uma rede enorme de profissionais, a maioria deles ainda em stand-by, esperando cada vez mais cidades para poderem serem alocados nessas escalas e ficarem responsáveis por aquelas instituições. Ô Luiz, isso aqui não sei se já teve alguma pergunta aí no chat por enquanto, você não me interrompeu, não sei se é gentileza sua ou se está muito boa a fala. Me diz, já tem alguma pergunta? Não, os números são assustadores, né? Agora, eu tenho umas perguntas que eu anotei aqui e acredito que a gente Tava. vai surgir. Mas os números são assustadores, assim, olhando consolidados, né? 2 milhões de quilômetros e as consequências desse quilômetro, né? 21 mil reais em remoção desnecessária, 3.800 vidas, 21 né? milhões, né? 21 milhões economizado, 19.500 laudos de neuro emitidos em 2 anos e meio de operação. Mas uma dúvida que eu fiquei aqui, ô Ramon, você é neuro, seus números é de neuro, mas eu tô com um problema no meu hospital aqui, na minha comunidade, que os terapeutas já não querem mais atender paciente de aluno que vem encaminhado da rede básica com suspeita de TEA, de algum espectro autismo. Como que eu poderia fazer isso? Que eu tava olhando aqui, se você quiser depois parar de compartilhar para eu ver você maior aqui, eu Tá. quero deixar você vermelho. Minha missão é deixar você vermelho, hein? Aqui fica vermelho rapidinho. Eu tava vendo a Silvia de Cacoal ali embaixo, ó. E Cacoal é Rondônia, né? E eu tenho um cliente bem Tá lá Silvia. em Rondônia, a gente tá lá em É, Rondônia também, Vilhena, hein? então, eu tenho um cliente em Vilhena que ela estava lá outro dia, ela falou assim, meu, nós estamos enrolados aqui porque essa questão do espectro autista que o terapeuta já não quer mais atender.
já está muito caro o valor da consulta, a gente não consegue pagar. Tenho um outro caso no Pará, de um cliente meu, de uma operadora de plano de saúde grande, que prejudicou todas as contas dele em virtude disso, porque a ANS colocou no rol, e ele teve que fazer. E como que o serviço de telemedicina ou dessa extensão de especialidade poderia ajudar nesse caso, doutor Ramon? Tá. Bom, hoje a Doc4Doc, falei muito aqui sobre a questão hospitalar, né? Mas a gente está lançando daqui 15 dias, no evento da Associação Mineira dos Municípios de Minas Gerais, o nosso programa de transtorno do espectro autista e TDAH, onde a gente vai capacitar as unidades básicas e ambulatórios de Santas Casas para poder atender as crianças com esses diagnósticos. A gente vai ter uma exigência que vai ser a presença de pelo menos um enfermeiro da instituição junto com esses pacientes, mas nós vamos alocar grande parte da nossa rede de neuropediatras para esse produto ambulatorial. Então, você já puxou um spoiler aí, desse produto que vai ser lançado oficialmente nesse evento, que é um evento aí que vai ter cerca de 600 prefeitos, né? Hoje, Luiz, para eu chegar na prefeitura, se não falar já que vai ter alguma coisa para o autismo, já não sai nem a reunião mais. Então, realmente é uma dor enorme dos municípios, porque eles precisam, é, eles têm um número grande de pacientes já com diagnóstico, mas o grande problema está sendo os pacientes que ainda não têm diagnóstico, mas que já estão gerando exigências do município. Então, um número excessivo de professores auxiliares, então está impactando muito a operação das cidades pela falta do diagnóstico, então, e a prescrição das terapias corretas, enfim, quem for diagnosticado receber os benefícios, quem não for seguir o outro caminho para as outras hipóteses diagnósticas. Então, a gente vai ter, a partir do mês que vem, essa oferta comercializável. A gente já atende esse produto numa APAE, então a gente já está validado, inclusive a gente já deve ter esse certificado de capacidade técnica dessa APAE na prestação desse serviço já no mês que vem, para poder comercializar isso de forma mais robusta aí para os contratantes. Tá bom. Algum hospital pequeno ou ambulatório, ou UPA, ou que tiver aqui também, puder contribuir com a gente dessa realidade, como que está funcionando essa situação na sua realidade hoje, se puder contribuir com a gente, acho que ajuda a entender um pouco dos efeitos e das causas e dos efeitos disso que a gente está conversando, né? Eu não sabia que você estava lançando esse produto, Amon, mas eu vejo a dor, né? Que é uma dor realmente do mercado. Então, parabéns pela iniciativa aí de antecipar, né? Porque eu não vi nada parecido ainda. O que eu tenho visto é a hora quadruplicar o valor da hora desse profissional, os laudos multiplicar exponencialmente, porque hoje qualquer uma criança um pouquinho mais mal educada, assim, um pouquinho mais com dificuldade de educação, vamos falar assim, de hiperatividade, ela está sendo diagnosticada ou pré-diagnosticada como autista, né? Olha, quem mandou uma pergunta aqui no chat é um amigo nosso, o André da Numbers, o André Almeida da Numbers. Outra dor é pediatria e ortopedia. Pediatria e ortopedia, isso é uma realidade mesmo. A gente sabe que existem os centros, né, de especialidade, e muitos lugares acabam fazendo esse serviço, mas sem ter o especialista, ou tendo um especialista, mas não de determinada parte do corpo. Isso a gente consegue hoje Dificuldade é na também urgência, prevenir. sabe, Luiz? Dificuldade é na urgência. Para pediatria e ortopedia, principalmente na urgência. Da criança que vai à noite, da suspeita de fratura. ah, então, se você tem ali um parecer que, olha, não, na criança não é meningite, é, vamos fazer isso, 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 começa tal medicamento, me atualiza daqui uma hora como que a criança está. Na ortopedia, olha, deu um trincadinho aqui no osso, tal, a conduta é esse tipo de tala. O ortopedista já manda o videozinho para o enfermeiro, olha que a tala é desse jeito, faz essa tala, pode liberar com tal remédio. Então parece simples, mas é um caminhão de situações que resolve para o hospital.
né? É simples, de fato, né? Depois que já chegou nesse grau de, de sistema e de segurança de dados, etc., agora já fica fácil mesmo. Mas no Sul, a gente está com hospitais no Sul agora também, a escassez de pediatras é altíssima, né? Cada hospital, cada região assim do Brasil tem suas particularidades. Neuro é uma que até hoje é campeã em todo o país, né? A própria demografia médica lá da USP fala que no Brasil tem 4.000 e poucos neurologistas no Brasil inteiro e metade tem mais de 50 anos. Então, você pensa, então, o SUS, ele praticamente vai poder contar com 2.000 e pouco, porque esses neurologistas com mais de 50 anos, a chance deles estarem no SUS mesmo é baixa, né? Alguém comentou Sim, aqui também sobre cardiologista na urgência, o André. Ponto importante da urgência cardiologista. A gente tem, assim, aí a gente entra nessa questão da qualificação, saiu até um dado alarmante hoje sobre a qualificação técnica das escolas de medicina. É um ponto que a gente, é um pouco um tabu que a gente fale, né? Eu, como médico, não estou aqui para descascar os médicos que estão formando, mas é evidente como que o padrão tem mudado, né? Isso foi comprovado hoje nessa estatística, que só 4 de cada 10 escolas de medicina no Brasil tiveram a nota boa e ótima. pensou. Só 40% E, teve e- nota boa e ótima. Então, 60% está insuficiente, regular e insuficiente. E são mas esses o... profissionais que vão para a porta do SUS, né? Não, Então, e voltando naquele ponto, né, que a gente estava falando, a maioria dos hospitais filantrópicos do nosso meio estão em lugar remoto, pequeno, não remoto, mas pequenos municípios que provavelmente não tem uma faculdade de medicina, a maioria. Então, o profissional também tende a não querer ficar residindo nessa localidade, né? A gente acaba vivenciando uma situação diferente, né? E sim. nesse ponto, como que a gente consegue? Sabe uma dúvida que eu fiquei agora? Desculpa até, pode ser uma coisa meio boba que eu vou perguntar, mas eu acho que o hospital com pronto-socorro, o pronto-atendimento, ele tem que ter um ortopedista de plantão, ou não é obrigatório? Não tem, a maioria das cidades não tem ortopedista. Não tem A maioria ortopedista. dos pronto-atendimentos eles só tem o clínico. Então, e nessa Alguns situação, têm um cirurgião geral, outros têm um ginecologista, mas ele não tem todos. tá. Então, doutor, pegando esse gancho assim, ó, considerando que a gente tem a fórmula mágica de resultado, de eficiência financeira, de reduzir custo e aumentar a receita, a redução de custo é muito nítido, né? Sim, você acaba tendo um profissional especialista sem ter ele alocado o tempo todo com você, ou seja, você não vai pagar a hora que ele não está trabalhando ali, você vai ter um modelo diferente de remuneração e vai ficar bem mais barato para o hospital. É isso. É uma Nesse escala de modelo, plantão, na verdade, é uma escala para atender em 10 minutos. O modelo de negócios é, de fato, uma escala de plantão sobre aviso fixa, mas que é 6 vezes mais barata do que se fosse a tradicional. Mas isso. não é produtividade por parecer. É para quantos pareceres forem. Já viu Não, esses entendi. avisos das cidades? Por exemplo, consórcio. Tem muitos hospitais, muitos médicos que recebem por consórcio, né? E é tabelado lá o valor do plantão, 1.000 e tanto, 2.000 e tanto, né? Então já é uma linguagem dos hospitais essa remuneração por sobreaviso fixo. A gente manteve isso, o que muda é a unidade de grandeza do valor. É o valor, né? Não, eu entendi. Aí, outra situação, então a gente reduziu o custo, isso é nítido, reduz o custo. Mas a outra situação é o seguinte: quando eu vou fazer esse atendimento, estou pensando no meu hospital, eu fiz um atendimento ortopédico, mas eu não tenho especialista lá. Eu não consigo lançar ele no SUS, alguns procedimentos. Então, o André da Numbers também, que é especialista em dados do SUS, pode contribuir, pode dar ideia, mas a gente não consegue produzir, gerar essa produção. Eu faço o serviço, mas eu acabo não faturando. Seria isso?
Agora pode, porque a partir do momento que a gente entra com o especialista no QNES do hospital, você pode até credenciar leitos dessa especialidade através desse serviço remoto, você vai passar a faturar essas IHs. O próprio valor da IH, antes a gente vê neuro, tudo transfere. O próprio Estado publicou uma matéria aí sobre a tabela SUS paulista, que a diária do paciente neurológico passou de R$ 78 para R$ 280. Então, esse paciente agora pode ficar na instituição com respaldo. E aí, colocando o código correto do procedimento, ele vai faturar. Outras Santas Casas, Luiz, têm nos contratado agora para o seu pronto atendimento de convênio. Por quê? Ele tem o clínico ali, mas algumas especialidades ele não tem. Se o clínico da porta falou que aquele paciente que tem convênio precisa do parecer de determinada especialidade, ele perde aquela internação e transfere o paciente porque não tem avaliação do especialista. A gente tendo a avaliação do especialista, esse paciente suplementar pode ficar internado ali na Santa Casa, perto da casa dele. O clínico fica cuidando da internação e faz quantos pareceres com o especialista forem necessários durante a internação. Ali 2 dias, repetiu o exame, ó, já melhorou, já pode dar alta com tal remédio. E o hospital ganha a internação que não teria antes. Então, entendi. Então, a gente consegue. Então, é uma dúvida que eu estava. Eu consigo reduzir o custo e também consigo faturar aquilo que eu não faturava antes. Também faturar. Credenciar, habilitar, essas coisas todas, né? Quando a gente Ah, fala de unidade AVC tipo 1, aí é para hospital que tem uma UTI geral, 10 leitos, e uma tomografia, 24 horas. Esses hospitais tá. podem se habilitar como unidade AVC tipo 1. Ele já passa a receber o recurso do Ministério para custeio do trombolítico, que é o remédio que reverte o AVC. Se ele credencia depois de um ano com a unidade AVC tipo 2, aí ele já precisa ter outros 5 leitos que podem ser de enfermaria específicos para pacientes com AVC, ele passa já a ter um recurso de R$ 48.000. Então, tudo isso com assistência. É o caso, por exemplo, aí em São Paulo, da Santa Casa de Assis. Já credenciou comunidade AVC tipo 2, e todo o serviço é feito por nós, né? Além de vários outros hospitais onde nós já somos responsáveis técnicos da unidade AVC, entendeu? Entendi. Não, isso é perfeito. Ó, doutor, a gente vai convidar Franciene. Franciene, ela é do hospital aqui, de Morro Agudo, né? Ela está com a gente aí já. Eu vi ela entrando, não vi mais se ela está aí no câmera. Franciene Lucas. Sirene é gestora lá de Morro Agudo e é Ah, interventora é da a Santa Franciene. Casa de Guaíra também. Olá, bom Franciene está dia, com. tudo bem? Bom dia. Tudo jóia, Achou ela. Franciene? Tudo jóia. Bem-vinda. A Franciane é aqui Obrigada. do interior de São Paulo também. O Ramon, você está em Minas, né? Hoje eu estou em Uberlândia. Berlândia. Isso. A, Eu a sou Franciane está aqui no interior parceira. de São Paulo. Apresenta para a gente, Franciane, como que é a sua atuação? Sim. Hoje eu sou administradora, né, do Hospital São Marcos, de Morro Agudo. A gente está a 60 quilômetros de Ribeirão Preto e sou interventora da Santa Casa de Guaíra. E nos dois hospitais eles têm o mesmo porte, né? São hospitais gerais aí de 60 leitos, com 10 leitos de UTI. E já há algum tempo a gente é parceiro aí da Doc for Doc. E realmente foi um caso de sucesso. Conheci aí o Ramon, foi até através de um congresso lá da FEOSP e trouxemos aí a ferramenta para utilizar aqui nas duas instituições. E assim, é sucesso. Então, ele colocou aí na apresentação, e eu estou aqui para reforçar a experiência mesmo com a utilização da plataforma e desse serviço, que assim, proporcionou para nós aqui
um suporte, né, imediato para os médicos plantonistas. Então, assim, o paciente chega com algum sinal neurológico. Hoje a gente tem a ferramenta de neurologia nas duas instituições. Estamos analisando aí para ampliar isso, mas por hora a gente está com a neurologia. Então, assim, paciente que chega com algum déficit neurológico, automaticamente é solicitado, mesmo essa demanda aí de atendimento em 30 minutos, muitas vezes acontece num tempo menor do que isso, agilizando e melhorando ainda mais todo esse suporte para os pacientes. E daí, automaticamente, a gente consegue reduzir o número de tomografia, porque nas duas unidades a gente também tem um serviço de tomografia, e antes era pedido assim, né, de forma desordenada. E a gente tinha muito problema, mesmo tendo protocolos a seguir, porque os médicos sempre ficavam meio que receosos de não fazer sem ter um parecer de um especialista. E isso reduziu, causando também aí uma economia gigantesca para a instituição. No caso das transferências, isso fica muito claro em todos os dados que a gente analisa aqui dos hospitais, porque hoje a gente só transfere 5% dos casos neurológicos que chega até a unidade. Ou seja, a gente só transfere pacientes que tenham necessidade de intervenção cirúrgica. E isso é em torno de 5% da nossa demanda neurológica aqui. Então, assim, foi uma economia para a instituição, para o município, para os pacientes, sem contar na agilidade para a gente iniciar o protocolo de AVC. Então, hoje em dia, a gente tem aí e consegue bater a meta de atender e trombolizar esse paciente quando necessário, dentro das 4 horas, né? Não perder paciente por janela, por conta de várias outras situações e demandas e necessidades. E assim, é uma experiência que está sendo muito boa e tem um espaço ainda, acho que, para melhorar, né? Até aí com relação às outras especialidades que eles já oferecem. Um ponto que a gente sempre fala quando vai falar desse serviço é a facilidade e a agilidade da plataforma, que também é utilizada. Os nossos profissionais hoje não têm dificuldade com relação a estar acessando, né, os profissionais que ficam aí nessa retaguarda. E para nós hoje, a questão da neurologia é até muito importante, às vezes é até mais... a gente considera aí um avanço muito grande, até por conta da documentação. Porque nós temos retaguardas de outras especialidades, só que quando essa especialidade não vem para o atendimento, a gente acaba que tem um gap aí na questão da documentação do prontuário. E já com a neurologia, que a gente tem um custo menor, né, um bom relacionamento, agilidade no atendimento, isso não se perde, por conta que a plataforma nos dá essa documentação para prontuário. É muito bom. Franciane, deixa eu aproveitar um pouquinho sua respiração até, dar um bom dia para Dora Nunes. A Dora é presidente da Federação dos Hospitais da Bahia, está aqui com a gente hoje, está sempre com a gente, hoje está aqui mais uma vez. Bom dia, Dora, tudo bem? Bom dia, pessoal. É isso aí, estamos aí tentando ampliar essa parceria, né, para esse trabalho excelente aí que a Doctor for Doctor faz. E, doutor Ramon, falar nisso, eu vou colocar a minha coordenação da UTI aqui em contato, tá? Porque eu achei muito interessante esse projeto aí desse credenciamento, da tipificação aí desses leitos de AVC, né? Eu desconhecia, viu? Não sabia que existia essa possibilidade, né? E muito interessante para as unidades correrem atrás, porque é como Franciane estava dizendo, geralmente a gente que tem as instituições no interior, principalmente, o maior índice de casos de AVC são clínicos, não são cirúrgicos. E isso a gente já resolveria dentro da nossa própria UTI, né? Dentro da nossa própria unidade. Obrigado, Dora. É por isso até que eu queria fazer esse gancho, Franciane, porque a realidade que você vive no seu município, eu conheço os dois aí,
é uma realidade bem próxima do que a Dora tem na Bahia, porque a Bahia acho que são menos centros maiores, né, igual São Paulo, mas tem muitos municípios igual o que você se encontra. E às vezes a gente não consegue dar escoamento na fila ou nessa rapidez do atendimento que faz toda a diferença na complexidade, né? Outro dia eu estava até conversando com, não sei se foi com o Ramon que eu conversei outro dia, mas eu estava conversando com o pessoal da Santa Casa de Belo Horizonte, e eles têm um contrato de retaguarda para as UPAs lá de Belo Horizonte, que eles recepcionam os pacientes. E aí eles fizeram um estudo de custo do paciente que chegava transferido de uma UPA para a Santa Casa, como que eles chegavam. Esse paciente chegava, às vezes ele esperava 4 a 5 horas para chegar no hospital. E por conta disso, o tratamento era outro, os remédios eram outros, a internação era inevitável, tudo. E que eles fizeram? A pessoal de custo da Santa Casa fez. Eles criaram um mecanismo que a ambulância da Santa Casa vai buscar em 30 minutos o paciente. E durante esse processo, já começa a estabilizar, já começa a fazer análise dentro da ambulância, já chega no hospital com o protocolo de tratamento certo e economizaram muita coisa em tempo, dinheiro e em vidas, em qualidade de vida, principalmente, né? Com a mudança da forma de pensar. Então, por isso que eu provoquei você, porque eu sei que é uma realidade da Bahia, né, que a Dora vivencia, e é uma situação que a gente não consegue, né, Dora? Pedir aumento de tabela, não cansa, não aguenta mais pedir aumento de tabela. Mas o que dá para a gente fazer, que é reduzir custo e aumentar a receita, vamos tentar, né? Se eu consigo credenciar um leito, eu consigo faturar como especialista, assinando por mim um laudo técnico, tudo. Então, está muito mais ao nosso alcance do que ficar lá tentando fazer o governo E a entender que o serviço solução, é a subfinanciado. tendência, a solução é isso aí mesmo, porque as unidades não têm condição, já não fecha a conta, né? Imagine trazendo especialistas dessas áreas para perto, realmente, aí é que não consegue mesmo. Por isso que muitas deixam até de oferecer o serviço, né? Por questão de viabilidade financeira mesmo. Mas é como o Luiz disse aí, a gente precisa enxergar como uma forma de diminuir os custos, porque muitas vezes a gente fica com esse paciente dentro da nossa unidade, fazendo o máximo que pode fazer por ele e recebendo por uma tabela, sem ter um leito credenciado, sem ter nenhum tipo de incentivo, e recebendo por uma diária de UTI que é vergonhosamente paga aqui na Bahia R$ 1.250, né? Então, a gente precisa realmente sair buscando aonde a gente pode diminuir custos e também receber algum tipo de pagamento por esse tipo de atendimento. Dora, é exatamente isso que acontece aqui nas nossas unidades. Sem esse serviço de telemedicina, seria impossível a gente ofertar um serviço com tanta qualidade em neurologia. Primeiro, pela dificuldade de profissionais tão especializados, tipo residindo, né, próximo ou no próprio município, quanto pelo custo mesmo que seria isso. Franciane, e aí, como que foi com relação aos médicos da localidade, a aceitação disso? Como que eles acharam disso? Olha, a princípio, em Morro Agudo a gente teve uma aceitação um pouco maior, mas aqui em Guaíra foi até mais interessante, por isso que vou te falar como foi aqui. A princípio, eles achavam que não teria essa necessidade, que não seria tão eficiente, né? Aquela mentalidade ainda do, mas teleconsulta, será que funciona? Mas foi assim, foi só iniciar. Depois que iniciou, eles tiveram acesso a uma plataforma de fácil acesso, uma comunicação direta com os profissionais. A gente, sabe assim, todo mundo abraçou aí o serviço e hoje a tendência é todo mundo querendo que a gente consiga mais possibilidades. Eu fico pensando aqui, que imagina, chega um caso, o médico às vezes sabe fazer, ouviu falar, não é a especialidade dele, mas ele sabe como estabilizar. Mas e o receio que ele tem de tomar uma atitude que depois ele não sabe da consequência e ele assinou como responsável de uma coisa que ele não é especialista, né? E a partir do momento que a gente tem um especialista
já laudando isso, escrevendo, eu como profissional médico penso que eu fico muito mais tranquilo de atender um paciente com respaldo. E essa teleconsulta, vamos chamar assim, não é bem uma teleconsulta do paciente com o online, né? É médico, é do médico para o médico. Até por isso que é por isso que é doc for doc, Ramon. É por isso que É é doc isso for doc, mesmo, é porque é você médico para matou a médico. charada aí do nome. Uai, tá vendo? É tão óbvio, mas nunca parei para pensar. Mas entendi. Então, e aí acho que causa um conforto, né? Não é para ter a resistência, né, do profissional, é pelo contrário, né? Ele ficar mais isento daquela especialidade, né? Ô, Assim, ó, Ramon, se... é interessante Hum, só frisar aqui, até por conta, né, da gente estar utilizando a ferramenta, é que os profissionais, eles têm, assim, abertura para discussão de caso mesmo. Não é aquela coisa, faz isso e ponto encerrado. Mesmo porque a equipe deixa os profissionais bem abertos para mostrar a condição do paciente. Por quê? Por mais que é de médico para médico, o médico que está aqui precisa ter esse olhar e conseguir passar para eles o que realmente está acontecendo aqui. E quando a gente consegue chegar nisso, aí é sucesso. aí eu Uma acho que coisa que você funciona. falou sobre a aceitação dos médicos e tal, desde o primeiro ano a gente instituiu um protocolo aqui, e quando a gente fechou o contrato com tal hospital, a gente sempre tem uma equipe que vai presencialmente também nas unidades. Então a gente sempre leva um especialista e um time para fazer um evento com os médicos locais. E aí aproveita para dar uma convida eles para dar uma aula de urgências cardiológicas, neurológicas, enfim, relacionada à especialidade contratada, né? E aí, nessa oportunidade, a gente mostra o sistema, tira as dúvidas dos colegas, dá aula, sorteia brinde, enfim, a gente traz esse colega para perto desde o primeiro momento. E isso já quebra muita barreira deles ali, porque nessa oportunidade a gente demonstra os benefícios que eles vão ter utilizando o sistema, né? Que é a proteção do CRM deles, inclusive, né? Porque se ele toma uma medida e acaba acontecendo uma complicação e vai ser questionado, mas tinha plantão da especialidade, por que você não solicitou? Então ele se coloca num risco também. Então a gente, de uma forma assim bem sutil, a gente mostra os benefícios que não tem jeito. Hoje a gente tem que mostrar para o médico o que que ele ganha com aquilo, não só o que que o paciente ganha e nem só o que que o hospital ganha. E aí isso acaba É, facilitando essa aproximação dele. no final das contas, o foco é o paciente, né? Que tem que ser, né? Sim. Eu tô, eu tô mandando mensagem no chat aqui, eu fui ver o que era, mas era o Caio Amaral. O Caio Amaral é executivo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Podia abrir a câmera aí, Caio, falar um bom dia pra gente também, né? Já que deu o ar da graça aqui pra gente hoje, né? A E autoridade, contar né, um pouco, Gabriel? olha lá, tá rodando o trecho. Conta um pouco da Só política de falar, saúde do Estado de São Paulo. Como que enxerga isso, Caio? Bom dia. olha, Azevedo, só vou te parabenizar pela organização e eu estou aqui na condição de amigo de vocês, né? Mais do que de trabalhador do estado de São Paulo. Estou no trecho, então parabenizar, realmente. Eu virei fã, primeiro da inteligência assistencial que está envolvida dentro da ferramenta. Então, parabéns pro André e pro Ramon, vocês são... Sou fã deles, sou suspeito. Obrigado. Valeu, Valeu, Caio. Caio. Cuidado aí com o trânsito, hein? Não quer virar estatística hoje, não, hein? Pelo amor de Deus. Vai que você cai no hospital que não tem especialista em ortopedia. Aí você vai ver só. Ele tá dentro de São Paulo. Bom, o Eu Caio é tô no posto executivo, parado trabalha. aqui, ó. Eu tô Ah, show de parado no bola. posto. Tchau, gente. Ainda bem, porque tem gente do Detran que assiste aqui as lives às vezes, viu? E pode atuar assim, ver. Eu tô brincando, que na semana retrasada eu tava viajando e a doutora Kátia falando e eu entrei no trânsito também, mas eu tava com o motorista, então tá tudo certo.
Franciele, aí você não teve resistência do médico, nada, mas o impacto que você teve, claro, do paciente a gente entendeu que é muito rápido, você consegue evitar várias complicações e dar o tratamento adequado. O médico a gente entendeu que ele fica respaldado, consegue seguir um protocolo adequado, ele consegue isso. O custo você reduziu ou não? Ou foi um custo Sim. novo? No caso aqui, para nós foi um custo novo, tendo em vista que a gente não tinha especialidade. Só que quando a gente vai fazer a análise desse custo, a gente não considera custo, a gente considera um investimento. Até por conta de todas as outras economias que gerou para a instituição. Então, na verdade, a gente melhorou e qualificou a assistência, trouxe a possibilidade aí do especialista, retirando o custo de outros lugares que ele estava empregado anteriormente. Então, é investimento. E você conseguiu incrementar o seu faturamento também? Sim, com certeza. Tendo em vista que desses 95% desses pacientes que ficam na instituição hoje, automaticamente eu consigo tratar eles aqui. Eu tratando eles aqui, eu vou girar o meu leito de UTI, porque se for conservador, ou mesmo o leito clínico. Como eu estou falando aqui do estado de São Paulo, quando a gente pensa que temos agora a tabela SUS paulista, esse ganho, né, passou a ser maior ainda. Por quê? Porque a gente ganha conforme o que produz. Então, foi 95% dos casos que a gente deixou de transferir e automaticamente a gente implementou o nosso custo. Aqui, a gente ainda não conseguiu habilitar os leitos de AVC só por conta do espaço físico, né? Porque eu preciso de 5 leitos contínuos ali. E isso eu ainda não consegui, essa estrutura física para a unidade. Porém, a gente consegue fazer todo o trabalho sem ter um custo a mais, que é o mais importante. É isso que eu estava pensando aqui, né? O que você precisa fazer? Espaço físico. Mas considerando que a taxa de ocupação dos hospitais nessas localidades geralmente são mais baixas, é só questão de engenharia mesmo, de pensar ali a situação. Isso. Mas você consegue habilitar um leito, produzir um serviço novo, melhorando a vida do paciente, né? E para quem já teve familiar ou algum conhecido com AVC, sabe a diferença que dá o tempo de resposta, né? O tempo de primeira resposta, porque na qualidade de vida da pessoa, né? Ô, Luiz, É, queria ah, só pontuar aqui, você vê, a gente está falando de duas cidades da Franciene, Morro Agudo e Guaíra, são cidades de até 40 mil habitantes que estão com esse grau de assistência, com esse grau de complexidade. Ah, tudo ir para a capital, são pacientes que a gente está fazendo trombólise lá, que reverte o AVC de imediato, que é um tratamento crítico que precisa ser feito em até 4 horas e meia, desde que o paciente teve a paralisia, né? Então, é um tratamento de alta complexidade sendo feito nesses centros pequenos. Então, é uma prova de que com tecnologia, que com um gestor que está antenado, que busca soluções e que corre atrás, você vê que a gente consegue chegar nesses denominadores. Não, esses pacientes que iam ter dificuldade para... Às vezes o paciente chega com 3 horas do déficit, um paciente de zona rural, ficou esperando para ver se ia melhorar aquilo em casa, aquela ruindade, porque ainda tem uma dificuldade intelectual da população, certo? Para entender que aquilo é um AVC. Aí chega já 3 horas. Como que você vai pôr esse paciente no cross e ele vai chegar a tempo de fazer o remédio lá fora? A própria Unicamp nos falou aí na feira da Ferrosp que está com dificuldade. Ela já tem até o serviço cadastrado para trombectomia, mas tem dificuldade que os pacientes da região, da DRS, cheguem até ela em tempo viável. Porque às vezes o diagnóstico fica agarrado, não chega realmente no que pode ser feito, se é caso para trombectomia ou não, né? Então, é uma questão bem delicada o AVC mesmo no Brasil. E parabenizar aí a Franciene pela gestão dela
né, nesses dois hospitais, né, que tem mudado a cara mesmo dos hospitais e da saúde, né, dessas duas cidades. Obrigada. Top. Não, isso que é o que a gente queria, viu, Franciane? Porque, assim, a gente falou da Unicamp, Santa Casa de Belo Horizonte, esses hospitais, eles têm recursos, têm conhecimento, têm profissional, estão em grandes centros, né? Têm as condições, estão assediados. Agora, Morro Agudo, Guaíra, interior da Bahia, outros hospitais, eles não têm. E como que eu saio da situação, ou como que eu faço algo diferente, né? Então, até para provocar, viu, Ramon, eu falei para você que eu ia colocar você em saia justa hoje, e eu vi o André aqui, eu mandei uma mensagem para ele, o André da NAR, mandei uma mensagem para ele, ó, dá uma olhadinha, vê se você acha o Ramon em algum lugar, para ver se ele é responsável técnico mesmo, se está produzindo lá, como que está sendo feito. E aqui é o Boa. seguinte, a gente faz ao vivo, viu? Não tem, a gente tem uma parceria com o pessoal da Numbers aqui, o André tá por aí, se quiser, quando tiver na agulha, André, você chama a gente, tá? Quem Daqui a sabe faz pouquinho ele ao chama. vivo, né? Espera aí, deixa eu só clicar nos Olha lá, botões André. certos aqui. Bom dia, André. Como é que vocês estão? Todos bem? Bom, Ramon? Oi, Tudo Franciene, bem. tudo bem? Olha, eu Bom, sabia que Luiz, você tomava que água, né? Que você colocaram um carregava assunto... na mochila. Eu sabia que você tomava bastante água, mas Rapaz, carregar na mochila é novo para mim. olha Isso meu aí. tamanho, só para mim aqui. Colocaram uma aqui só para Garrafinha mim, só para dele. eu poder parar de ficar zanzando para lá e para cá. Eles deixam, como eu bebo muita água durante o dia, eles já deixaram uma aqui do meu ladinho. Aí sim. Luiz, é que vocês falaram, eu pedi para falar aí contigo, porque vocês falaram de uma coisa que é super importante, que é o pedaço que eu trabalho mais, que é faturamento. E eu vejo um monte de gente perder um monte de dinheiro de AIH, porque acaba fazendo os trabalhos, mas como não tem os especialistas no KNES, vem tudo glosado. E essa AIH, com esse procedimento do especialista, não tem conversa, ela já foi. Aí eu falei assim, bom, se o Ramon está fazendo esse trabalho, eu consigo achar o Ramon no Kines. Aí eu fui dar uma passeada aqui e achei o Ramon. E eu vou mostrar, se você deixar, eu posso mostrar aqui como é que fica no Kines um registro de quando acontece um trabalho como esse que eles estão fazendo. Porque sim, você pode colocar no Kines um especialista que é um contrato que você tem, do jeito que o Ramon comentou ali. Quer que eu mostre como é que isso fica? Pode mostrar, até porque a gente não tem esse problema com a informação, que são dados públicos, né? O André, para quem não conhece a Exatamente, Numbers, toda a ela informação. trabalha com os dados públicos, né? Eu estou entrando no portal do Kines público, né? Deixa eu só, Ah, eu não tá. sou, eu não vou entrar em nem nada diferente disso, tudo do público. Deixa eu Compartilha só aí com a gente, então. aprender a compartilhar aqui, que eu não sou muito bom do Zoom, não, eu sou mais usuário daquele do Google, eu apanho um pouquinho desse aqui. Aí, Mas tá chegando. ó, é a tela do Aí. nosso amigo Kines aqui. Aí eu fui dar uma sapeada, a vida do Ramon, ela tá toda enrolada, né? Porque é tudo público, Não, médico é Serasa tudo não. público. Aí eu Serasa você peguei não mostra, não. Não, o Serasa eu vou quebrar o galho dele dessa vez. Obrigado. Aí eu vim pegar um hospital que o Ramon trabalha, por exemplo, Santa Casa de Misericórdia de Pinhuri. Aí a gente vem aqui, entra no Kines, e quando você entrar no Kines, vai ter essa parte aqui de profissionais. E, por exemplo, os profissionais de neuro. Não adianta, profissional de neuro precisa estar habilitado. Se não tiver habilitado, você não consegue executar os procedimentos de neuro. Vamos pegar aqui o Kines de neuro. Deixa eu pegar aqui um Kines, não, desculpa, um CBO de neuro. Ô, Ramon, você sabe o CBO de neuro de cor? Eu não. Como assim você não sabe o seu CBO de cor? Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse é o CBO de neurologista. E ó quem que aparece aqui, o Ramon. E qual que é o vínculo que o Ramon tem lá com a empresa? Uma vinculação de autônomo, nesse caso aqui. E a carga horária. Basta ter essa carga horária cadastrada no Kines, vinculação com o SUS, sim. Todo procedimento que passar pelo faturamento, que exigir aqueles procedimentos do SIGTAP que exige um CBO de neurologista vão passar. Ele passa liso no procedimento.
Então, é só cadastrar. Estando cadastrado lá, ele vai aparecer aqui, vai aparecer com um vínculo de empresa, é uma pessoa jurídica ou pessoa física, depende de cada modelo. Se a gente pegar aqui, a gente consegue fazer uma coisa até diferente aqui. Vamos bagunçar a vida do Ramon. Pô, coitado do Ramon. Esse Piuí é interessante, que eu não lembrava que era eu mais, não, que estava no Kines, que esse hospital está conosco há 3 anos. Foi um dos primeiros que entrou. E ele já é credenciado como unidade de AVC. Ele está numa cidade ainda menor, de 30 mil habitantes. 30 mil habitantes? UTI, tomo e unidade de AVC. Mas aqui, por exemplo, você falou de Porto Velho aqui, ó. Você como médico neurocirurgião. E aqui, o que é importante? Tem o vínculo de autônomo, tem de pessoa física e tem os vínculos diferentes. Então, você pode ter diversos vínculos cadastrados no Kines. Eu entrei aqui só para mostrar que você pode ter diversos vínculos cadastrados no Kines. E não tem problema nisso. Esse aqui é o do Ramon, mas o Ramon tem a equipe dele e a equipe dele também deve estar cadastrada. É só para deixar claro que se Depois você virou não banco de fizer... órgãos. Se você não tiver o médico neurocirurgião e o médico neurologista no cadastro, no SIGTAP, deixa eu pegar aqui o Ramon, você falou que tem um procedimento que batia muito, agora há pouco, aí é a trombo, né? Trombólise. É esse aí. AVC com uso de trombolítico. CBO. Olha só, se você não tiver... É que esse aqui até passa com outras especialidades, mas se você não tiver nenhum desses caras aqui no Kines, aquela IH, aquele procedimento vai ser glosado. É que é difícil não ter o clínico, né? É que esse caso aqui tem clínico também. Mas se você for para os outros procedimentos que são mais fechados da neuro, vai estar lá. Médico neurologista e médico neurocirurgião. É que esse procedimento ele é clínico. Se você entrar no grupo cirúrgico, aí não dá certo. Quanto Aí tá ele vai essa pegar IH só aí? o neurocirurgião. O valor? O valor está 1.635,55. Mas um Isso ponto só o importante, procedimento, né? viu, André? André, um ponto importante que a Franciane falou, aqui em São Paulo, a tabela SUS paulista, ela mudou esses Ah, valores, sim, né? aí é o dobro. Aí, se a gente for procurar a resolução 16... Que resolução 16. Nossa, chegar nesse nível assim, de saber o número de resolução, Ah, por exemplo, procedimento de tratamento sob cuidado prolongado de enfermidade neurológica mudou de R$ 70 para 250. Aí tem toda a parte de OCI. Vamos ver se a gente tem aqui. Trombo não deve ter, mas todos os procedimentos que entraram na tabela SUS paulista, que a gente consegue dar uma olhada aqui, e tem um montão, vai ter. E aí a gente está fazendo de neuro, mas porque o Ramon é neuro. Mas se eu entendi corretamente, não Psiquiatra, estamos qualquer falando um. só de neuro, né? Não. Não estamos Psiquiatria. falando só de neuro, gente. A gente está falando de cardio, a gente está falando de psiquiatria. Psiquiatria teve uma boa mudança nas diárias, hein? André, você falou uma coisa interessante ali, do trombolítico, que até tendo o clínico consegue faturar o procedimento. A questão é que o clínico não O faz clínico não se trombolítico. sente confortável em fazer sem o aval do neuro. Eu conheço essa experiência lá. O clínico não se sente confortável se o neuro não falar. Se o neuro Falar e não... não dar o laudo. E dá o laudo, exato. Era essa palavra que eu estava buscando e que me faltou. Se ele não der o laudo positivo para fazer o procedimento trombolítico. muito top. E aí que Então, você Ramon, perde o dinheiro.
O hospital acaba deixando de faturar muita coisa por conta disso, né? E não só deixa de faturar, mas como vai ter o custo de deslocamento, o custo de transporte, o custo de estabilização e provavelmente um agravamento da situação clínica do paciente, né? Que é o principal ponto que eu vejo assim, que mais afeta. Então, André, era isso que eu queria mostrar. depois você consegue dar uma olhada nesse hospital, a produção desse procedimento? Em qual hospital? Esse de Piuí? Piuí. Deixa eu pegar ele aqui de novo, porque eu Esse do acabei de Piuí, perder ele aqui. pode olhar aí quanto que aumentou as internações neurológicas, né? Vamos dar uma Comparando olhada aqui. 3 anos atrás, que foi antes da gente entrar. Mas agora você não está entrando mais no sistema. Bom, agora não é uma base só, né? São várias bases, né? Você não consegue entrar num site só do governo, tem que juntar as bases todas pela Numbers mesmo, né? Eu acho que talvez esse hospital é de onde? Só para a gente, então, Minas Gerais. Não, DataSUS. pode ver. Não, o sistema do governo é muito complexo de entrar. Eu prefiro entrar pela Numbers mesmo, André. Até destravar, desbloquear, aí pelo menos na Numbers a gente sabe que já está tudo consolidado, as informações do Eu vou Civitap, do tentar pegar Quimés, do aqui. DataSUS. Deixa eu só cadastrar esse hospital, porque eu acho que eu não tinha ele. Acho não, tenho certeza. Eu nem conhecia esse hospital até então. Deixa eu só cadastrar ele aqui na minha lista. É jogo bem Gosta de rápido. mostrar no pequenininho mesmo. Uia, já achou mesmo, hein? Já cadastrou. Agora vamos ver. Só para a gente ter ideia do que nós estamos falando aqui. Deixa eu só trocar, porque está aqui como Unicamp, mas a gente quer o Santa Casa de Misericórdia. Ó, é uma Santa Casa que sofreu no Covid, tadinha. Como ela é pequenininha, ela ficou meio apertada no Covid. Passou uns buracos aqui, ó, na temporada, mas é uma Santa Casa que vem subindo de faturamento, vem num patamar alto. Aí quando você fala de procedimento, deixa eu ver aqui. Lá eles fazem internação neuro ou só... Bom, deixa eu ver aqui o que eles estão fazendo. Torácica, obstétrica, genitália, osteomuscular, parede abdominal, circulatória, faz de tudo um pouco. Tanto cirúrgico quanto clínico. Tanto cirúrgico quanto clínico, está ajudando em todos os Uma pontos vez que eu aqui. olhei a IH lá de AVC, estava mais de 200 por ano. Ah, tem mais, hein? Tem mais aqui. Deixa eu só pegar aqui esse cara para pegar um procedimento principal para a gente dar uma olhada aqui. Aí, ó. Ramon, aqui o que ele está me falando é que no último ano ele fez 200, não 100, quanto você falou. Né? Ele fez 182 AVC. Pode ver se Né? E fora as aqui outras. ele está comparando com as demais unidades que também fizeram AVC, mas ela fez bastante AVC. E ainda tem as outras problemas neurológicos, né? Epilepsia. Tudo. Aí a gente, E esse hospital não fazia nada antes, não fazia nada antes. Esse aí antes transferia a maioria dos casos. Já está com 180. Então você percebe que ele Aí, faturou R$175 mil ali, André, no último ano? Positivo, Luiz, R$175 mil aqui.
no último R$ ano 135 atendendo reais que AVC. incrementou de faturamento. Paga o contrato já, para. Ah, agora eu tô achando que eu já tô cobrando barato já. O que a gente pode depois sugerir para esse hospital é que você vê que ele tem um valor médio de AIH com um valor não muito alto. E eu estou vendo aqui algumas AIHs com valores bem mais altos, valor médio muito mais alto. Mas Do pode ser mesmo porque a unidade procedimento. não tem a UTI. Esse hospital tem UTI, Ramon? Hein? Tem, então eles têm que conversar lá com o pessoal do faturamento, porque eles estão faturando o procedimento, mas também talvez não esteja faturando tudo que pode ser faturado dentro dele ou que ocorre dentro dele, porque eu estou vendo que muitos hospitais aqui estão com um valor médio bem mais alto da IH Essa tela, André, AVC. essa tela você está pegando um procedimento e comparando com o hospital do Brasil inteiro, é isso? É isso, eu peguei o AVC desse hospital, ele fez 182 com valor de R$ 967, médio, um total de 175 mil, né? E aqui as diárias que ele gastou. E aqui eu estou olhando o Brasil inteiro quem fez, mas, por exemplo, a gente pode mudar e colocar só a realidade, no caso é Minas, né? Vamos ver só na realidade de Minas. E a gente pode ver numa realidade mais local para ver como fica. Mesmo quando eu vou para Minas, você vê que eu tenho diversas unidades que têm um valor médio mais alto que o dele. Bastante gente com valor mais alto, médio Já mais é o alto. hospital do E aí, meu se eu sonho. quiser. Nossa, que legal isso aí. Dá pra gente. E aí você não É, está pegando nada de contrato específico com o gestor local. É não, só, não, só não. de Isso é só SIGTAP. SUS. Só SUS. Eu estou olhando o SIGTAP versus produção SUS. Aí, ó, esse aqui nosso também é cliente, ó, Fundação Hospitalar Capelinha. Ele já fatura mais do que Piuí, ó. Valor médio, né? Cadê o Capelinha? Primeiro da Ah, lista aí. o Ô, primeiro da linha. Ramon, Oi. Eduardo, se você olhar o Hospital São Marcos de Morragudo, em 2023, quando a gente pega lá pelo grupo de procedimento, tratamento de doenças do sistema nervoso central e periférico, que foi um filtro que eu fiz aqui para ser um pouco mais rápido, a gente vai ver que em 23, que a gente não tinha o serviço, a gente teve 23 internações deste grupo, e em 2024 subiu para 93. Então, assim, Nossa, é bem significativo. que legal. Aí. Diferença. Eu acho que a gente conseguiu demonstrar isso, né? Ficou bem Passou legal. na prova Alguém. aí, Luizão. Ah, Passou na prova, hein? passou na prova, mais ou menos. Agora a gente tem que melhorar o faturamento dessa turma também, né? Nossa, e tem que Mas fazer um o. tutorial aí para Piuí e melhorar essa IH, hein? Eu acho que o negócio, ô Ramon, assim, só para entender direito, que eu entendi, mas a gente focou muito em neuro, que mais pega hoje nos clientes? Quantos clientes que hoje você já atende? Você falou 19.500 atendimentos, então, Cerca de 50 hospitais. e 50 hospitais. E a maioria é da parte de neuro? Praticamente todos têm neuro. E o que Tem mais que a muito gente. hospital que é multiespecialidades, né? A maioria são 2, 3 especialidades. Mas o Hoje no seu campeão é corpo, no neuro, seu. depois é cardio, e agora o terceiro lugar, infecta, assumiu o terceiro lugar. Conta muito também do assistência à dengue, Covid, né? Então aí o infecto também ajuda os clínicos na porta lá com diagnóstico, se é caso de internar ou não, manejo desses pacientes, não só a parte do CCH. Entendi. A CCIH, como que a CCIH considera esse tipo de teleatendimento nos protocolos CCH, dela? CCH a gente precisa de uma enfermeira do hospital dedicada, né, a coletar os dados que o infecto precisa. Elas fazem reuniões aí periódicas, tudo, e ela vai preenchendo a nossa planilha de indicadores. A Infecto da CCH faz toda a parte de protocolos que precisa da Anvisa, protocolo das doenças, protocolo de sepsis, etc.
assina, atesta toda a questão de água e ar e faz o protocolo de antibiótico também da unidade. E manda o Entendi. relatório mensal dos indicadores. Notificação compulsória de doença. Porque, porque esses procedimentos de infectologista, a gente tem observado que esse tem sido campeão dos atendimentos, principalmente pós-Covid, né? Nessa classificação tem sido bastante. É. Bom, eu acho que a gente entendeu como que a gente pode melhorar e uma situação que é muito acessível, né, para as unidades hospitalares e ambulatoriais de qualquer porte, né? Eu acho que foi bem proveitoso, viu, Ramon? Acho que a mensagem foi passada bem legal. Com certeza você contribuiu com o pessoal. O depoimento da Franciene também foi muito importante para a gente. Viu, Franciene, obrigado, porque a gente gosta de mostrar o pau e a cobra aqui, então mostra o problema e também mostra na prática o que aconteceu. Essa é a ideia do Capacita mesmo, tentar aproximar, né? A gente tem participação de vários estados do país. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser mandar no chat, ainda dá tempo. O, o Lucas não está aqui hoje, eu não sei nem a dinâmica, como funciona de tudo, mas eu acho que a gente tem que abrir as câmeras para tirar uma fotinha no final. Para quem já está acostumado a participar, abre uma câmera que a gente vai tirar a fotinha no final também. E queria agradecer, viu, Ramon? Obrigado pela sua exposição. Se você quiser falar suas palavras finais também, fica à vontade aí. Enquanto o pessoal vai se ajeitando, arrumando o cabelo, passando perfume, arrumando o melhor ângulo. Eu que agradeço, Luiz. Vou deixar meus contatos aqui no chat, né? Nosso Instagram, meu telefone. Pessoal quiser me mandar alguma dúvida, daria certo para o meu hospital? Aqui eu sou pequeno ou sou muito grande, enfim. Cada hospital tem, às vezes, uma demanda diferente, né? A gente vê como pode ajudar. Vou deixar os contatos aqui, agradeço vocês, todo mundo que participou, que está até agora, e você também, você, o Lucas, o André que mostrou aí dados ao vivo. Depois, André, vê o procedimento de trombolítico de Piuí também, por favor, antes da gente entrar e depois. E fica à disposição, vamos estar aí em vários eventos pelo Brasil ainda de hospitais. Pessoal que me vê aí, para tomar um cafezinho também. E obrigado. Vou deixar aqui meu telefone aqui. Aí o O Instagram. Lucas deixou no chat, o Lucas também pediu para a gente avisar aqui no chat, tem um grupo exclusivo do Azevedo Capacita. Esse grupo é aquele grupo fechado que não tem troca de mensagem, mas participa lá para ver as novidades. A gente também divulga os materiais. Depois, doutor Ramon, o senhor manda para a gente o material para a gente disponibilizar no grupo do WhatsApp também, o link da gravação do YouTube, tá? Olha aqui que Fechou. eu achei aqui a Cíntia Greter. Cíntia, quanto tempo, hein, Cíntia? Paraguaçu Ô, Paulista, Eduardo, Cíntia. só para o pessoal aí que é adepto dos números, né, os gestores que estão aí, fica de olho. Eu fiz um filtro aqui, em 2023, que a gente não tinha um serviço, onde a gente teve 23 procedimentos de neurologia, o valor da nossa IH, o valor médio da nossa IH era de 478. Em 24 foi para 1.490 o valor médio da nossa IH. Então, assim, são informações que eu não trouxe números, mas para onde conduziu aí, só para demonstrar para vocês. Que isso, é impressionante. 400 para 1.400 a IH. O valor da IH. Aí, É viu, muita viu coisa. essa, Bom, André? Franciane, eu nem te agradeci também, viu, Franciane? Obrigado pela sua participação. Esteja sempre com a gente aqui também. O seu hospital representa a maioria dos hospitais do Brasil, da realidade. E você representa a maioria das pessoas que lutam e militam nesses hospitais, com pouco recurso, pouca dificuldade. O gestor também que não tem o que fazer muita coisa, mas você tem que fazer de algum jeito que a população seja bem assistida, né? Então é para você e vocês que a gente criou esse ambiente aqui de troca de experiência, de troca de ideia e quer chegar cada dia mais com grande experiência. Muito obrigada, eu Bom, que gente, agradeço a oportunidade.
Não, qualquer dia você volta para dar mais dicas, viu? Para a gente falar a ginástica que vocês fazem para conseguir se manter uma unidade com referência na saúde para a população também. Eu queria agradecer a todo mundo. O chat está disponível aqui, tem um grupo do WhatsApp. O Dr. Ramon deixou os contatos dele também, caso precise. Agradecer a presença de todos vocês. É sempre um privilégio com vocês toda quarta-feira. Peço desculpa pelas faltas do meu jeito, que eu já fazia tempo que eu não apresentava o Lucas, que está tocando esse projeto, e a gente acaba acomodando, né? E fica também na sombra dele, não tem como. Rapaz, já tem vocação para isso mesmo. Mas a gente está à disposição e queria agradecer a todos e desejar uma ótima quarta-feira e uma boa semana para todos. Quero ver se você vai saber fazer a foto aí de todo mundo. Rapaz, essa foto já foi feita já. Você está achando que não? A gente já pegou 3 ângulos seu. Ah, não, tem que fazer outra, que agora a Alessandra ligou a câmera dela também. Aí, ó, Aí avisa a galera agora que hora que vai ser. tem que fazer outra foto. Tem uma assessoria aqui por trás, entendeu? Já cuidando disso, a Cintia arrumando o cabelo. A gente vê tudo aqui, viu? Então, com uma tela gigante aqui, vendo todos vocês. E o pessoal tirando foto. Tá Valeu. bom, gente? Muito bom estar com vocês mais um dia, seja virtual, seja Obrigado. presencial. É sempre um prazer. Bom dia, boa Bom dia a semana. todos. Tchau. Valeu. E a gente